O suicídio nada mais é que uma tentativa feroz e autêntica de exterminar o exterminador da esperança e da força de si mesmo. Essa é uma frase muito interessante. Muito prazer, eu sou o Everton Lopes e eu quero trazer aqui para você uma reflexão sobre o suicídio. Se você quiser conhecer mais vídeos que falam sobre como resolver e identificar problemas emocionais e superar esses problemas emocionais sem terapia, você pode ir no meu canal do YouTube, Everton Lopes 5, ou se você está no YouTube vendo isso também, você pode compartilhar, curtir e ajudar outras pessoas. Mas se você está me vendo aqui na Geração 5, porque eu gravo séries e cursos específicos para a Geração 5, que é uma plataforma, uma comunidade onde as pessoas que querem aprender a identificar e superar os seus problemas emocionais ou de outras pessoas, né? Eles se reúnem, se encontram para ter acesso a todo esse material também. Legal? Bom, vamos lá. Suicídio, essa é a temática que eu quero tratar com vocês. E o suicídio é o ato de causar o quê? A própria morte de forma intencional. Quando alguém interrompe esse ciclo da vida aí de maneira intencional, é conhecido ou chamado como suicídio. Os métodos que mais se utilizam para isso é enforcamento, envenenamento e armas de fogo. São três formas que mais se utiliza. Acho que o enforcamento é a principal, né? E também é mais forte, né? Quando você vê uma pessoa enforcada, né? É muito terrível. Eu já tive a oportunidade, a má oportunidade, né? Uma oportunidade ruim, na verdade, de acontecer isso com um camarada que trabalhou comigo já. Enfim, era até um líder espiritual. Bom, você sabe que existe no Brasil uma campanha chamada Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção prevenção ao suicídio, né? Foi iniciada em 2015 e o CVV é que iniciou essa campanha. A cor amarela é porque um cara chamado, em 1994, né, um jovem de 17 anos chamado Mike M., ele tirou a sua própria vida com um carro. Aí no funeral, os amigos, familiares distribuíram algumas fitas amarelas em lembrança a esse acontecimento e também para começar a conscientizar e ajudar outras pessoas em relação ao suicídio. Então isso foi espelhado e usado nas outras campanhas também, até ser colocado no Brasil como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Bom, se você pegar na história a questão do suicídio, você vai ver que durante a era samurai no Japão, isso acontecia muito, né? Era uma questão de expiação do fracasso, né? Quando a pessoa fracassava, cometia um ato de grande envergonhamento, né? Para a família, para a nação, e tirava a sua própria vida com uma espada, geralmente fincada aqui. Era a sua pena para o que ele tinha cometido, que tinha de alguma forma denegrido outras pessoas também. Isso era uma questão de vergonha, né? Então, essa questão samurai aí, histórica do Japão. Bom, vamos lá. Nós tivemos muitos outros casos aí, a grande cisma na igreja da Rússia, onde muitas grandes aldeias inteiras, né, de velhos colocavam fogo no seu próprio corpo. A gente tem também até antes, né, dos anos 2000, aí, antes de Cristo, no final dos 15 meses do cerco Nuância, né, cerco de Nuância, no verão de 133 a.C., a maioria dos nuantinos foram derrotados. No entanto, ao invés de se renderem, quando eles foram derrotados numa guerra, né, eles se mataram, eles colocaram fogo na cidade e morreram queimados, cometeram suicídio ali também. Nós vamos ver membros de seitas que cometeram suicídio, que era algo comum, que aconteceu em vários lugares da história. Vamos lá, nós temos aqui também na Índia, né, uma prática ocasional de suicídio em massa conhecida como Jauhar, era realizada nos tempos medievais lá na Índia. Isso acontecia também, né, por causa da desonra. Olha outra, né, no Japão, essa questão do samurai, na Índia também tinha uma casta ali que fazia isso. Vamos lá, muitos na história, você vai ver também durante o período nazista, teve muito suicídio por causa de abusos, por causa de uma série de questões. Então algumas pessoas se matavam para evitar algum tipo de sofrimento posterior, e eu vou falar muito sobre isso, ok? Esse sofrimento que é causado. Suicídio de religiosos, você vai ver, por exemplo, o Templo do Povo em 1978,
que na Guiana, né, que morreram por envenenamento por cianeto, né? Muitas pessoas morreram ali no caso, né? 909 pessoas morreram. Templo Solar de 94 a 97 eram membros dessa ordem específica e que 74 pessoas morreram também por conta disso. Agora, talvez o mais conhecido é o Heaven's Gate, né? Que em 97, 39 seguidores dessa seita, desse grupo aí, lá no rancho de Santa Fé, na Califórnia, tiraram a sua própria vida. Movimento para a restauração dos 10 mandamentos é outra, hein? No ano 2000, 778 pessoas tiraram a sua vida. Alguns suicídios de famosos, a gente poderia citar aqui a Marilyn Monroe, poderíamos citar aqui também o ex-vocalista do Nirvana, o Kurt Cobain, o Robin Williams, também ator, o próprio Hitler, né? A teoria mais difundida é que Hitler tirou a sua própria vida também. Poderíamos falar aqui no Brasil, eu não sei se você sabe, mas tem a causa do Santos Dumont, né? Que na verdade a ideia é que ele tenha tirado a sua própria vida, e muitos contam a história que, embora saiu do jornal na época algo diferente, mas por investigações posteriores, alguns contam que ele ficou muito mal pelo fato de os aviões que ele tinha criado, né? Ou a ideia do avião criado ali estava sendo usado para destruir pessoas em guerra, em massa. Então ele, muito mal, em depressão, tira a sua própria vida, segundo a análise histórica de alguns historiadores aí também, ok? O Getúlio Vargas, a gente tem aquela atriz Leila Lopes, né? Tem outros, né? Você pegar o cara do Charlie Brown Jr., né? O Champion lá, também, com 35 anos, enfim, todos eles passando por alguma questão específica. A OMS, ela soltou uma nota um tempo atrás dizendo que o suicídio já mata mais jovens que o vírus HIV no mundo. Ok? Alguns dados, só para você entender como é que funciona. O suicídio é a segunda maior causa de jovens de 15 a 29 anos de idade. Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Ok? Um a cada 40 segundos. Deu 40 segundos, uma pessoa se mata. 40 segundos, uma pessoa se mata também. Terrível essas estatísticas, né? Vamos lá aqui para você. No Brasil a gente tem aqui, já vou entrar para pontos fundamentais psicológicos, tá? A gente tem pontos aqui, ó, principal lugar no Brasil onde tem suicídio é no Rio Grande do Sul. Seguido aí por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, depois São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc. Ok? Bom, o suicídio, ele está muito ligado a doenças que nós chamamos de doenças ou transtornos mentais. Então você vê transtorno de humor, transtorno do uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno orgânico mental, alguns outros transtornos, né? Ansiedade, enfim, vários tipos de transtorno. Geralmente esses transtornos podem levar as pessoas ao suicídio. Tem um fato interessante que aconteceu, não sei se você já acompanhou isso aí. Deixa eu pegar aqui para você, ó, que eu tô um slide aqui de uma palestra que eu dou sobre suicídio, né? A triste história do suicídio mais lindo do mundo, né? Não sei se você já viu isso, procurar no Google você vai ver uma imagem naturalmente chocante. É uma mulher chamada Evelyn, parecia ter deitado delicadamente em cima de um carro. Ela subiu no Empire State e pulou lá de cima. Mas o interessante é que os seus pés estavam cruzados, sua mão esquerda segurava um colar, e as pessoas que olharam na hora assim, pensavam que ela estava dormindo ou tirando foto até, né? E quem viu isso ficou impactado pela tragédia, né? Pular daquela altura, cair em cima de um carro, arrebentar o carro e ficar numa posição como se estivesse tirando uma foto, foi terrível. Mas o que eu queria ler para você só aqui é o seguinte, ó. Ela deixou uma carta, tinha um bilhete numa carta no bolso dela dizendo o seguinte: é conhecido como o suicídio mais lindo do mundo, a morte mais linda do mundo, por causa dessa imagem que ficou. Se você procurar no Google, você vai ver.
Eu não quero que ninguém, de dentro ou de fora da minha família, veja qualquer parte de mim. Você pode destruir o meu corpo, ela deixou para o noivo dela, destruir o meu corpo por cremação? Peço a você e a minha família, não façam qualquer cerimônia para mim ou lembrança de mim. Meu noivo me pediu para casar com ele em junho. Não acho que eu daria uma boa esposa para ninguém. Ele ficaria muito melhor sem mim. Diga a meu pai que eu tenho muitas das tendências de minha mãe. Interessante, né? Ela deixa esse bilhete aí naquilo que foi conhecido como a morte mais linda da história. E existem alguns tipos de suicídio. Emily Durkheim, né, ela fez uma pesquisa, na verdade é um cara, um sociólogo, antropólogo, cientista, etc. e tal. Ele fez uma pesquisa e identificou o seguinte, que taxas de suicídio são maiores entre os solteiros, viúvos e divorciados, ok? Do que entre aqueles que estão casados. Na maioria das vezes, o indivíduo portador da ideia de suicídio quase sempre não sobrevive. São maiores entre pessoas que não têm filhos. São maiores entre protestantes do que em católicos ou judeus. Olha que são dados interessantes dessa pesquisa do Emily Durkheim. Tipos de suicídio, vamos lá. Pelo menos alguns aqui, vou citar 4 rapidinho. Egoísta. Reflete um prolongado senso de não pertencimento, de não estar socialmente integrado. A pessoa que não consegue estar num grupo, e a gente tem, né, esse senso de pertencimento, a ideia de pertencimento, eu preciso ser aceito, a aceitação, o pertencimento a um grupo, a uma sociedade. Então isso é um causador de suicídio. Outro ponto interessante, outro tipo é o altruísta, que é o quê? Ele foi influenciado teve influências erradas, às vezes religiosas, etc., como citei aqui alguns. Eles fazem isso em prol de um objetivo ou tem um propósito para fazer isso. Okay? O anômico reflete a confusão moral de um indivíduo e a ausência de direção social, que são relacionados a distúrbios sociais e econômicos. Quer dizer, aqueles momentos que estão passando crise, a pessoa está passando crise, disfunções aí, transtornos mentais e tal, comete o suicídio. Esse é um tipo. E o último, fatalista, ocorre quando uma pessoa é excessivamente regulada, quando seus futuros são impiedosamente bloqueados e as paixões violentamente estranguladas por disciplina. Quer dizer, ela não tem perspectiva de nada. Ela é simplesmente trancafiada, o seu coração é trancada e ela não tem perspectiva de futuro, de melhora, de nada. Ela vive num ciclo vicioso de estagnação e ela perde o sentido da vida e tira a sua própria vida. Enfim, isso aqui são alguns dados. Eu sei que para alguns é um pouco desgastante isso, mas são alguns dados importantes para eu colocar. Eu quero entrar agora em algo muito importante para você. Suicídio é o ato de causar a própria morte de maneira intencional, ok? E como eu já citei para você, as pessoas, elas não querem se matar. Elas querem acabar com o problema, com o sofrimento. Elas querem matar o sofrimento. E às vezes, a melhor maneira que ela tem para fazer isso aí é tirando a sua própria vida. Uma vez que eu não vivo, eu não vou sofrer. Se eu não vou sofrer, eu resolvi o problema então. Ok? Alguns motivos para a pessoa que tenta suicídio. Se você é uma pessoa que está passando por grandes problemas e tem alguns pensamentos suicidas, me ouça, por favor. Se você convive com uma pessoa que você imagina que possa estar assim, me ouça, me assista, por favor. Ok? Vai ser muito importante o que eu vou dizer para vocês aqui. Certo? Esquizofrenia é um ponto, mas aí tem outras situações que acontecem também, tem outras dicas, enfim, para tratar com a questão da esquizofrenia. Mas estima-se que 10% entre 40 pessoas diagnosticadas com esquizofrenia cometem suicídio, ok? Mas esse é um caso mais específico. Eu quero tratar, por exemplo, aqui, traumas que pode gerar suicídio. Trauma na infância, por exemplo, como um abandono. Trauma com uma violência sexual, emocional, psicológica, etc., que foi sofrido. Bullying também para algumas pessoas. Abusos sexuais, físicos ou psicológicos. Alguns divórcios conturbados
ou algumas famílias disfuncionais, quer dizer, cheia de problemáticas, de brigas, de discussões, é um traindo o outro, um falando mal do outro, aquela família que em grande parte acaba sendo assim, né? E síndrome de burnout, se você não conhece burnout, é um esgotamento emocional, psicológico, espiritual que existe por causa do trabalho. Então, por exemplo, se você pegar enfermeiros, enfermeiras que vivem aí sob pressões psicológicas muito grandes, é muito comum ter essa síndrome de burnout. E alguns empresários, alguns diretores de empresa, várias profissões, aliás, quase todas as profissões pode causar isso se a pessoa não tiver equilíbrio. Okay? O que acontece? Ela se envolve demais com aquilo que não deveria. Alguns síndrome de burnout por causa de falta de propósito, não tem propósito, ela está trabalhando, se ralando, se arrebentando, mas não tem propósito, não tem uma missão, não exerce seus dons, não tem paixão por aquilo ali. Então trabalhar com aquilo que realmente tem a ver com você, estudar com aquilo que realmente tem a ver com você é fundamental para não gerar isso, porque uma vez que o burnout é gerado, outros sintomas vão ser gerados até de repente pessoas tirarem a sua própria vida, chegar no suicídio. Então esse é um ponto para você analisar melhor, pensar. Você faz aquilo que realmente se é apaixonado por fazer, você se dedica, mas aquilo que eu gosto não dá dinheiro. Dá, mas você precisa ter paciência para construir aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que faz você realmente ser impulsionado, aquilo que realmente dá prazer para você. Então, pare e reflita um pouco sobre isso, ok? O cansaço mental, cansaço físico é natural, acontece, ok? Mas o burnout é algo um pouco maior, um pouco não, é bem maior do que isso, né? O burnout é esse esgotamento mesmo. Então, pare e reflita um pouco. Qual é o propósito da sua vida? Vamos falar mais sobre essas coisas já também. Tudo isso, esses traumas, essas situações específicas, elas geram pelo menos 3 coisas normalmente: vício, bebida, jogo, sexo, alguma droga, cigarro, enfim, gera algum vício. Por quê? Porque é você tentando compensar isso sem você querer. Você não programa isso, falar, eu vou agora ficar viciado em cocaína. Não, mas você precisa compensar. Você não tem essa compensação, você não tem esse prazer, você não tem a satisfação, então um vício vai satisfazer você. Certo? O seu trabalho é uma porcaria, você não faz aquilo que gosta, você foi violentado, você tem as questões da infância que não foram resolvidas. Não, tudo isso vão trazer pesos, pressões, vão trazer buracos grandes na sua alma, vão trazer algumas questões muito complicadoras para você e você tem que buscar uma alternativa para sair dessa. Como é que você faz isso? Com vício. Porque o vício tira você dessa realidade e coloca em outra realidade, uma realidade de prazer, porque enquanto você está consumindo qualquer uma dessas coisas, seja jogo, por exemplo, seja sexo, você está tendo prazer. Então você sai de uma realidade de falta de prazer para ir para uma realidade de prazer, ok? O que gera também, além de vício, ansiedade. Por quê? Porque uma vez que você está sobrecarregado com tudo isso, esses pensamentos, esses sentimentos, você vai tentar resolver na sua força. A ansiedade é essa relação que você tem com o futuro. Ok? Você se preocupa com o futuro, então o que vai acontecer? Vai piorar, não vai piorar, vai melhorar, não vai melhorar? Eu preciso resolver, se é o trabalho, eu preciso achar alguma coisa, eu preciso me encaixar, eu preciso bater metas, eu preciso achar alguém para me relacionar. Então toda essa relação sem controle com o futuro é ansiedade. Outra coisa é a depressão. Então vício, ansiedade e depressão. Depressão é a relação que você tem com o passado. É o passado mal resolvido, são situações de violência, é o abandono que você teve, é o que você acaba não conseguindo ou não conseguiu resolver, fazer. Você mudou fora do país, agora mora no exterior, mas o passado está mal resolvido, está ruim. Quer dizer, você deixou um monte de coisa lá com nó e não deu esses nós aí fica sempre pensando e você não consegue resolver o passado, então isso te deixa muito mal e vai em depressão. Quer dizer, depressão porque é uma pressão muito violenta dentro de você, uma pressão muito grande interna, e isso faz com que você trave e não consiga avançar na vida também. Isso acontece, pessoal. Isso acontece, mas não deveria. Não deveria por causa do equilíbrio, né? Eu vejo muito brasileiro que foi morar no exterior e passa por muito disso, né? Uns pegam e tentam compensar todos os desafios,
emocionais, culturais que você tem fora do Brasil, aí eles caem no vício. Outros começam com ansiedade de querer logo se estabelecer, fazer, realizar sonho e tudo, mas não consegue esperar o tempo certo, não consegue cumprir uma agenda correta, aí se estrupelam também, e outros vivem do passado daquele tempo que estavam no Brasil. Por lidar com muitas pessoas brasileiras que vivem no exterior, eu verifico que esses 3 pontos aí, eles são meio que padrões naqueles que estão passando por momentos difíceis, ok? Agora, como identificar que uma pessoa ela está dando sinais de suicídio? Como é que a gente faz para identificar? Vamos lá, quero citar para vocês aqui, olha, rapidamente, 6 formas de identificar uma pessoa que está pensando em suicídio ou pode estar pensando em suicídio. Primeiro, nem sempre acontece essas 6 aqui, ok? Mas isso aqui já é um sinal de alerta, ok? São 6 sinais de alertas, ok? Sobre suicídio. Primeiro, tristeza excessiva e a falta de vontade para estar com outras pessoas. Nem todo mundo que está muito triste assim está pensando em se matar, mas é um ponto a ser observado, ok? Há pessoas que estão frequentemente aí tristes, sem vontade de participar de nenhuma atividade com os amigos. Antes saía bastante com os amigos, agora não quer nem ter contato mais. Tem alguns sintomas de depressão em relação a isso, nunca foi tratada, enfim, tem que tomar cuidado porque geralmente esse afastamento é um grande indício de pensamento suicida. Normalmente a pessoa não consegue identificar que está com depressão, por exemplo. Ela acha que ela está sendo capaz de lidar com tudo isso, com as pessoas do trabalho, com os amigos e tal. Ela está aqui, eu só quero me afastar um pouco para, ver se eu fico um pouco melhor, tal. Mas ao longo do tempo acaba deixando a pessoa isolada, sozinha, solidão, sentimento de solidão, que é diferente de solitude. Solitude é quando você se afasta para melhorar, se afasta para focar, para você dar um passo melhor. Agora, solidão é quando você, por dentro, você já se afasta de tudo. Você não tem propósito em comum, objetivo, não tem mais nada. Você simplesmente se aliena. Você pode até estar presente, mas está em solidão, vivendo em solidão. E isso geralmente acontece com quem está desenvolvendo pensamentos suicidas. 2. Segunda dica aqui, alteração repentina do comportamento com uso de roupa muito diferente do habitual. Por exemplo, a roupa é um exemplo, maquiagem, roupa, curso que você faz, as coisas que você se envolve e tal. Quer dizer, você muda o seu comportamento de uma forma repentina. Não é que você foi transformado, se transformou, quis criar uma nova rotina, um novo estilo. Não, de repente, bruscamente, isso acaba acontecendo. Uma pessoa com ideias suicidas pode comportar-se de forma diferente do habitual, falando de outra forma, deixando de conseguir entender, entender o humor de uma conversa, por exemplo, ou até participando em atividades de risco. Normalmente ela não fazia, vai pular de paraquedas, bang jump e tal, mas nunca foi de fazer essas coisas, de repente, Outras se envolvem com drogas, enfim, existe comportamentos diferentes. Quando você vê que há um comportamento assim, é um indício. Não está dizendo que mas no que é pensamento suicida, mas é um indício de que alguma coisa está errada, está fora de ordem, certo? Já a gente vai falar como a gente pode ajudar nisso aí. 3. Tratar de vários assuntos pendentes ou fazer um testamento. Uma pessoa que começa a querer resolver tudo, pedir perdão para esse, para o outro, conversar, sair, passar isso para o nome do outro, vender e tal, deixar tipo a vida quitada, zerada, pode ser um indício, porque quando alguém está pensando em cometer suicídio, é comum começar a fazer essas tarefas, resolver organizar a vida, terminar os assuntos pendentes, enfim, como se ela fosse viajar. Então ela tenta resolver tudo como se fosse viajar, ok? Vai pagar algumas dívidas pequenas que tem aqui e ali, acertar, devolver o objeto, visitar alguns familiares que ela nunca foi de visitar, não há essa rotina, enfim, em muitos casos também é possível que a pessoa gaste muito tempo escrevendo. Não era, agora começa a escrever muita coisa. O que pode ser um testamento de repente, uma história, uma carta muito grande, uma despedida, enfim.
né? Por vezes essas cartas podem até ser descobertas, né? Em alguns casos acontece da carta ser descoberta antes da tentativa de suicídio aconteça. É muito comum, ok? Eu já participei, já ajudei famílias, né, que perderam, por exemplo, jovens de 18, 19, 20 anos de idade e depois foram descobrir lá, tinha uma carta enorme, extensa, escrita para a família e tudo, e ninguém se deu conta desses alguns indícios aí. 4. Demonstrar calma ou despreocupação depois de um período de tristeza ou depressão. Então ela está em depressão, grande tristeza ali, amoitado em casa, sozinho. De repente agora ela vive uma vida calma, tranquila, como se tudo tivesse resolvido. Mas assim, não houve, você percebeu que não houve um processo para tratar, para resolver e tal. Ela, de repente, ela faz isso aí. Então, demonstrar um comportamento calmo, despreocupado depois de um período assim, como eu estou dizendo para você, né, ou de grande ansiedade e tal, pode ser um sinal de que a pessoa está pensando em suicídio. De repente, ela já decidiu que vai tirar a vida, então não tem para que mais ficar com essa desgraça toda. Isso acontece porque a pessoa pensa ter encontrado a solução, eu vou resolver. Lembra que eu falei? A pessoa não quer tirar a sua vida, ela quer resolver uma dor, ou, na verdade é um sofrimento, né? Aquilo que ela entende como dor, mas é um sofrimento. Então ela, bom, eu já vou resolver, não vai ter mais isso, não vou sofrer mais, né? Então pronto. Então ela fica, descansa. Olha que negócio maluco, né? Mas a pessoa descansa. Se você está assim, pensando em suicídio porque você encontrou a forma de acabar com esse sofrimento, isso não vai acabar. Não acaba aí e eu vou te mostrar já já, ok? Vamos lá. 5. Fazer ameaças de suicídio frequente. Algumas pessoas falam, mas eu tenho que me matar mesmo. A maior parte das pessoas que estão pensando em suicídio irão informar, vão falar de alguma coisa nesse sentido com um amigo, com um familiar, ok? Dessas intenções. Embora esse comportamento muitas vezes seja visto como uma forma de chamar atenção, tá querendo chamar atenção, tá querendo aparecer, fica falando essas besteiras aí, mas nunca pode ser ignorado, pessoal. Nunca pode, porque pode ser um indício. Especialmente se a pessoa está vivendo uma fase de depressão ou de grandes alterações na vida, essas oscilações. Vai que num dia desse aí, ó, ela realmente encontra a oportunidade e tira a sua própria vida. Então, esses indícios são importantíssimos. 6º e último, consumo abusivo de álcool, droga, né, remédios. Às vezes a angústia é tão grande que ela procura uma forma de fugir da realidade. Lembra que eu falei das drogas antes? Ela transporta a sua mente para algo que pode gerar o prazer naquele momento ali, certo? Então pare, preste atenção. O risco dessa situação, principalmente em pessoas com depressão e que estão pensando em como se matar, é o efeito desses componentes. Então, se ela se enche disso, ela pode ir consumar o ato do suicídio. Drogada, às vezes bêbada, ou um monte de remédio, né? Enfim, até com consumo demasiado de remédio pode ter uma overdose também. Enfim, são 6 dicas para você observar, identificar se há sinais de pensamento suicida, de idealização suicida. Agora, como apoiar, como tratar ou como prevenir? Como a gente pode ajudar? Como é que você pode ser útil? Agora, para você que quer ajudar pessoas assim. Primeiro ponto, como ajudar uma pessoa com pensamento suicida ou que você acredita que esteja pensando em suicídio? Primeiro ponto, identificar os sinais. Eu falei sobre 6 sinais. Podem ter outros? Podem. Mas esses 6 são principais. 6 sinais. Identifique cada ponto desse. Por exemplo, identifique aqui, ela fala sobre isso. Ela está demonstrando uma despreocupação, é uma pessoa muito centrada e tal, de repente agora está tudo aí, calma, não está nem aí com nada e tal, mudou, então calma, então procure saber, ok? Identifique, preste atenção nisso, identifique esses pontos específicos aqui, ok? Esses sinais. Segunda forma de você apoiar, não julgue ninguém. Principalmente no mundo religioso, o pessoal julga demais. Uma pessoa que tentou suicídio, por exemplo, como é que você vai apoiar ela? Julgando, vai pro inferno, desgraçado, tá vendo só? Não pode fazer isso porque Deus condena e tal. Ela já sabe que ela tá na merda, já tá ruim, já tá péssimo.
tentou se matar, ou uma está pensando em se matar. Então não julgue a pessoa. Se você vai conversar com uma pessoa, se ela falar com você assim, então eu estou pensando em tirar a minha vida, nossa, vai dar um desespero em você. Não julgue. Não julgue, porque uma pessoa desesperada quer acabar com o seu sofrimento. Ela não quer acabar com a vida. Não quer acabar com a vida. Se ela quisesse, se ela odiasse a vida, ela teria feito. Ela não odeia a vida, ela odeia o sofrimento. E por não encontrar como lidar com esse sofrimento, ela é incapaz de fazer isso, ela pensa em tirar aquilo que proporciona que o sofrimento exista, que é a vida. Então não julgue a pessoa. Nunca julgue alguém que esteja com algum pensamento suicida ou tenha tentado o suicídio. Se você é religioso, não faça isso. Muitas igrejas condenam as pessoas. Eu não estou falando que o suicídio é correto, não é isso, mas entenda que por trás do pensamento suicida existe uma pessoa, um ser humano maravilhoso, que foi feito por Deus, foi formado à imagem de Deus para dar certo. Uma pessoa que tem um propósito de vida, talvez não tenha descoberto isso, uma pessoa que tem uma missão maravilhosa de vida para cumprir nessa terra, mas talvez ela não tenha encontrado isso, está doendo, está sofrendo por traumas, por situações que às vezes nem ela própria consegue descobrir, você não consegue descobrir isso, você não consegue identificar isso, não consegue parar, racionalizar, colocar isso em ordem, não consegue, mas está doendo, está sofrendo demais com isso. E eu sei que não é fácil e que você não quer tirar a sua vida, quer apenas acabar com o sofrimento, mas calma, calma, calma. Isso não vai resolver. Acabar com o sofrimento assim não vai resolver. Aliás, a gente pode transformar a ideia do sofrimento de outra forma. A dor é uma coisa, sofrimento é como eu lido com a dor. E eu vou falar um pouquinho sobre isso já, tá bom? Para ajudar você e ajudar você a ajudar outras pessoas. Terceiro, relacionamento. Relacionamento. Quer apoiar alguém? Relacionamento. Não de forma esporádica, de vez em quando, não. Porque se ela está numa situação a esse ponto, ela precisa de um relacionamento constante. Seja ele profissional ou não, né? Pode ser algo terapêutico, deve ser algo terapêutico, mas nem sempre necessita de um profissional fazendo isso. Se você identifica que é alguém da sua família, então relacione-se com ela. Se relacione identificando, não julgando, identificando os sinais, né? Não julgando, mas se relacione. Relacionamento é fundamental para o apoio. E às vezes o relacionamento é ouvir. Às vezes é falar, mas muitas vezes é ouvir. Às vezes é apenas buscar entender e não ficar dando soluções. Dar soluções prontas nunca vai ser legal, nunca vai ser bom, vai ser ruim. Vai ser ruim porque essa solução pronta é na sua perspectiva, não é na perspectiva dela. Se fosse como uma receita de bolo, né? Faz isso e nunca mais vai ter pensamento suicida. E não é assim que funciona, né? Não é um botão que você aperta. Então se relacione. Se relacione com paciência, com tranquilidade, com calma, como alguém que ama. Seja percebido como alguém que ama. E perceba, se você tem pensamento suicida, perceba aqueles que amam você. E se relacione com essas pessoas. Se relacione. Identificar a causa. Preste atenção nisso. Identificar a causa. Nós falamos aqui sobre algumas causas do suicídio, como alguns traumas, por exemplo. Infância, né? Teve problemas na infância, de abuso, de abandono, etc. Isso na infância. Então, se essa é a causa, identifique, entenda, seja honesto com você mesmo. Eu fui abusado, então isso ainda me faz sofrer, porque a questão não é o que aconteceu, a questão é o que você faz com aquilo que aconteceu. Esse é o ponto principal. Ah, mas eu sofri abuso sexual. Ok, você não vai mudar o fato disso ter acontecido, aquela cena você não vai mudar mais. Agora, como eu posso usar isso? E uma das coisas que acontece muito é o sentimento de culpa. Então você não presta, você não vale nada, porque você é culpado por ter sido abusado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente não domina muitas coisas da nossa vida. A gente não tem o controle. E é o fato que aconteceu. Não foi Deus que quis que acontecesse e não foi você que quis que acontecesse. Aconteceu.
E não dá para explicar tudo aquilo que aconteceu. Agora, você não pode mudar isso, mas pode mudar o que você vai fazer com isso. Você pode mudar. Quantas pessoas aconteceram a mesma coisa e não conseguem lidar com isso? E você fica assim, não, mas você precisa esquecer, né? De repente você está aí sofrendo com isso e falam para você precisa esquecer isso, para de pensar nisso, esquece isso. Você não vai esquecer isso. A maneira como você vai lidar com isso vai determinar se você vai superar ou não. Você não vai esquecer. Esquecimento é amnésia, esquecimento é Alzheimer. Você não vai esquecer, ok? Agora você pode dar um novo sentido para isso, ressignificar. Se você foi abusada, por exemplo, você pode usar isso, o sentimento que você teve, a história, a situação, para que outras mulheres não sejam abusadas ou aquelas que foram possam se recuperar bem, possam ganhar força. Você é muito além disso. Se você foi abusada é porque houve um desejo em relação a você. Você se tornou desejável, ok? Independente das circunstâncias ou situações. Mas você pode ressignificar a situação. O divórcio, mesma coisa. Qualquer tipo de violência, mesma coisa. Ressignificar. Sofrimento não é dor. Dor é o que aconteceu naquele momento. Sofrimento é o que eu começo a pensar sobre aquilo que aconteceu. É o que eu faço com aquilo que aconteceu. Por exemplo, a pessoa quebrou o pé, sentiu dor, quebrou o pé, está com dores, ok? Mas ela tem duas opções. Se ela quebrou o pé esquerdo, ela pega a muleta, vai andando e continua fazendo algumas coisas que ela consegue. Aí ela está com dor, vai passar essa dor e ela vive a vida dela normal. Agora, sofrimento é ela quebrar um pé, se jogar numa cama e ficar reclamando da vida. Porque não era para ter quebrado o pé, não era para ter ido lá, o outro foi culpado por isso, o outro fica buscando culpados e tal. Aí ela faz o quê? Ela potencializa a dor. A dor vira o foco. Sofrimento é quando a dor se torna o foco. E não só algo pontual que aconteceu, uma parte da sua vida ali que aconteceu. A vida não é dor, ela tem dor. Então, o sofrimento é quando você potencializa isso. Identificar a causa. Vícios, ansiedade, depressão está gerando pensamentos suicidas. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem um propósito de vida, se você não se encontrou, não tem uma identidade definida, se você é uma pessoa que não conhece a Deus, mas eu conheço a religião, mas religião, pelo contrário, a religião até mata pessoas ou incentiva pessoas a morrerem ao invés de sobreviver. Agora, se você conhece a Deus, você automaticamente começa a entender quem você é, ter a sua identidade, entender os seus dons, seus talentos. Você começa a entender o porquê você foi feito. Isso é para mim, isso não é para mim. Aí você passa a se envolver naquilo que tem a ver com os seus valores, seus princípios, o seu propósito de vida. Eu sempre digo que propósito, tem outros vídeos meus falando sobre propósito de vida. Propósito, você não encontra o propósito. Você constrói o propósito. E ele é construído através dos seus valores, dos seus princípios, da sua moral. Ele é construído através de tudo isso. É uma soma de fatores que faz com que você construa um propósito de vida, ok? E quando você tem um propósito, aí sim você tem um direcionamento mais específico. Você começa a aprender, ou pelo menos deveria aprender a dizer não para algumas coisas, dizer sim para outras. Você não internaliza tudo que acontece com você. Pode acontecer uma pancada, um trauma, pode acontecer uma dor muito grande, mas você não internaliza isso para você como se fosse seu. Você não pega, não cuida disso como se fosse seu bichinho de estimação. Então o propósito, ele ajuda a resolver muita coisa. Às vezes eu pego uma situação, uma pessoa, como psicanalista, acabo pegando a situação, ou como pastor e tal, eu pego uma situação e a pessoa tentou suicídio e a gente vai cavando e vai descobrir que na verdade ela não tem propósito definido na vida dela. E quando ela começa a construir esse propósito, a vida dela ganha outro sentido, ela ressignifica a história da vida dela. E o suicídio passa a ser algo agora totalmente inaceitável para ela. Por quê? Porque ela aprende a conviver com aquela dor, ao invés de transformar a dor em sofrimento. Tem dores que elas não vão passar rápido. E tem algumas que vai ficar o resto da vida. Por isso que eu não vou mentir para você. Falar assim, olha, medite durante uma semana e você, pronto, vai tudo. Não vou falar para você isso.
Eu não creio em grande parte das técnicas que se utiliza para resolver e para você superar os seus problemas emocionais. Eu não acredito em grande parte das técnicas. Não vou ficar citando aqui, mas não acredito porque elas são paliativas. Elas assopram para você sentir aquele frescor gostoso, mas não resolve a inflamação. Para resolver a inflamação, nós temos que cavar algo mais profundo, como, por exemplo, ressignificar a sua identidade, descobrir o seu propósito ou construir, na verdade, o seu propósito de vida, entender os seus valores. Tudo isso, né, estabelece objetivos, por exemplo. Isso aí junto faz com que você estabeleça objetivos. Enfim, então identifique a causa. Okay? O efeito é a corda no pescoço, mas a causa não é a corda no pescoço. A causa não é nenhuma decepção. Okay? Porque antes de uma pessoa se decepcionar, ela criou a expectativa. Antes dela criar a expectativa, o que ela fez? Ela não alinhou o seu propósito de vida. Então ela esperou algo que não tem nada a ver com ela. Por isso ela se frustrou. E ela se frustrando, ela ficou ansiosa para tentar reverter a situação. Não conseguiu, cansou pra caramba, caiu numa depressão. Aí ela começou a sofrer porque ela se sentiu um lixo que ela não conseguiu isso. Ela não conseguiu suprir a expectativa. Aí ela fica tentando resolver esse sofrimento como? Corda no pescoço, tira a vida e resolve. Então dá para resolver sem você exterminar com a vida. A vida, ela proporciona pra gente muitas situações difíceis, muitos traumas, mas a vida proporciona cura, restauração, libertação. A vida, ela proporciona uma transformação completa na sua história. Só é possível porque ela existe. A dor só é possível porque ela existe, mas a cura só é possível porque ela existe também. Ok? E para finalizar, tratar a causa, com profissional ou não. O foco não deve ser o suicídio, mas é a causa, como eu disse. O suicídio assusta, mas a causa é o mais importante. Então pare, reflita, pense. E olha, meu conselho pessoal, sempre vai valer a pena com Deus. Quando você conhece Jesus, por exemplo, e eu não estou falando de religião, mas estou falando sobre Jesus, quando você conhece Jesus, a sua vida passa a ter sentido diferente. A sua vida, a história da sua vida passa a ter um significado diferente. Suas ações, suas reações, com quem você se envolve, aonde, o que você se envolve, as expectativas ou esperança. Eu ensino as pessoas a não criarem expectativas, mas a construírem esperança. São duas coisas bem diferentes. Tem vários vídeos e cursos meus falando a respeito. Se você faz parte da Geração 5, então aqui na plataforma da Geração tem muito conteúdo, na comunidade da Geração 5 tem muito conteúdo, tem cursos fantásticos, por exemplo, para você alinhar todo esse processo da sua vida, né? Todas as fases. E nesse curso chamado Jornada de Superação, você é legal porque se você está na comunidade de Geração 5 me assistindo aqui, você vai ver que você consegue identificar, pô, eu estou nesse estágio. E por eu estar nesse estágio, o que eu preciso fazer? Você vai para o anterior, resolve o anterior, não deu? Volta para o anterior ainda, resolve. Porque aí você vai, é a forma de você cavar para conseguir identificar qual é a causa exata de estar gerando o que está gerando no seu coração. Então é assim que são esses princípios que eu sigo para tratar, para ajudar, para apoiar e para ajudar as pessoas a cada vez mais a superar os seus problemas emocionais sem precisar de terapia. Alguns vão precisar, mas a grande maioria não. Talvez você seja uma dessas pessoas que consegue, ok? Então um abraço, sem suicídio, vamos acabar com o problema, vamos acabar com a dor, vamos acabar com esse sofrimento, mas sem acabar com a vida. Um abraço, eu sou o Everton Lopes, espero ter contribuído com você. Um abraço.